Antes do início da Grande Depressão, entre 1929 e 1930, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, isto é, o Partido Nazista, era um partido pequeno à direita radical do espectro político alemão. Nas eleições de 2 de maio de 1928 para eleger o Reichstag, parlamento, os nazistas receberam apenas 2,6% dos votos em toda a Alemanha, um declínio proporcional em relação ao ano de 1924, quando os nazistas haviam recebido 3% dos votos. Como resultado da eleição, foi criada uma grande coalizão formada pelo Partido Social Democrata da Alemanha, pelo Centro Católico, pelo Partido Democrata Alemão e pelo Partido do Povo Alemão, a qual governou a Alemanha de Weimar, denominação informal dada ao Estado alemão no período de 1918, nos primeiros 6 meses da crise econômica. Durante o período de 1930 a 1933, o estado de espírito da Alemanha era sombrio. A depressão econômica mundial havia atingido duramente aquele país, e milhões de pessoas haviam perdido seus empregos. A frustração daquelas pessoas que se tornaram desempregadas foram adicionadas a de milhões de outras que conectaram o fenômeno da Grande Depressão à humilhação nacional sofrida pela Alemanha após sua derrota na Primeira Guerra Mundial, que havia sido iniciada pela Alemanha, mas que terminou com seu fracasso e pagamento de pesadas reparações de guerra à França. Muitos alemães consideravam a coalizão do governo parlamentar como sendo fraca e incapaz de solucionar a crise econômica. A miséria generalizada, o medo e a expectativa de momentos piores no futuro, bem como a raiva e a impaciência com o aparente fracasso do governo em administrar a crise, geraram um terreno fértil para a ascensão de Adolf Hitler e de seu movimento nazista. Em meio à desilusão e ao descontentamento generalizados, o Partido Nazista começou a ganhar popularidade. Nas eleições de setembro de 1930, o partido obteve um sucesso significativo, aumentando sua representação no Reichstag de 12 para 107 assentos. Isso marcou o início de uma ascensão meteórica para os nazistas. Durante os anos seguintes, as eleições de julho de 1932 e novembro de 1932 consolidaram ainda mais a posição do Partido Nazista como a maior força política no Reichstag. A instabilidade política e a incapacidade dos partidos tradicionais de formar uma coalizão estável levaram à nomeação de Adolf Hitler como chanceler da Alemanha em 30 de janeiro de 1933. Esse evento marcou o início do processo pelo qual os nazistas assumiram o controle do governo alemão. Pouco tempo depois, em 23 de março de 1933, o Reichstag aprovou a Lei de Concessão de Plenos Poderes, concedendo a Hitler autoridade para governar por decreto, efetivamente consolidando seu poder. Assim, o período da Grande Depressão e a crise econômica foram fundamentais para a ascensão do Partido Nazista ao poder na Alemanha. O descontentamento generalizado e a busca por soluções radicais levaram a população alemã a apoiar Adolf Hitler e seu partido, levando a consequências significativas durante os anos subsequentes. Hitler era um orador carismático e hipnótico, o qual, aproveitando a raiva e o sentimento de desamparo de uma grande parcela dos eleitores, atraía um grande número de alemães desesperados por mudanças. A propaganda eleitoral nazista prometia tirar a Alemanha da crise criada pela Grande Depressão. Os nazistas também prometiam restaurar os valores culturais alemães, reverter as disposições do Tratado de Versalhes, resultado da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, reverter a suposta ameaça de um levante comunista, criar novos postos de trabalho para o povo alemão e restaurar à Alemanha a sua justa posição como potência mundial. Hitler e outros propagandistas nazistas foram muito bem-sucedidos no processo que criaram para canalizar contra os judeus a ira e o medo da população, o mesmo contra os marxistas, comunistas e social-democratas, e também contra aqueles a quem os nazistas responsabilizavam por haverem assinado tanto o Armistício de Novembro de 1918, capitulação da Alemanha na Primeira Guerra, quanto o Tratado de Versalhes, e por estabelecer uma república parlamentar. Hitler e os nazistas
Frequentemente se referiam a estes últimos como os criminosos de novembro. Hitler e outros nazistas adaptavam cuidadosamente seus discursos para diferentes audiências. Por exemplo, ao falar com empresários, os nazistas minimizavam o antissemitismo, enfatizando o anticomunismo e o retorno das colônias alemãs perdidas através da assinatura do Tratado de Versalhes, quando dirigidos a soldados, veteranos de guerra ou outros grupos com interesse nacionalistas. A propaganda nazista enfatizava a necessidade do crescimento militar e da reconquista dos territórios perdidos pelos termos do Tratado de Versalhes. Os oradores nazistas asseguraram aos fazendeiros no estado de Schleswig-Holstein, no norte alemão, que o governo nazista poderia impedir a queda dos preços agrícolas. Aos aposentados e pensionistas de toda a Alemanha, foi dito que tanto os valores quanto o poder de compra de seus cheques mensais permaneceriam estáveis, devido a um impasse entre os parceiros da Grande Coalizão. Heinrich Brüning, membro do Partido Central e também chanceler do Reich, induziu o já envelhecido presidente do Reich, Marechal de Campo Paul von Hindenburg, a dissolver o parlamento em julho de 1930 e a conclamar novas eleições para setembro de 1930. Para dissolver o parlamento, o presidente usou o artigo 48 da Constituição Alemã, o qual permitia ao governo alemão governar sem consentimento parlamentar, mas que só deveria ser utilizado em casos de emergência nacional imediata. Brüning calculou erroneamente o sentimento da frustração popular após 6 meses de depressão econômica e assim permitiu indiretamente que os nazistas conquistassem 18,3% dos votos, tornando-se o segundo maior partido político do país. Recorrendo repetidamente ao artigo 48 para emitir decretos presidenciais, durante os seus 2 anos de governo, Brüning tentou e não conseguiu formar uma maioria parlamentar que excluísse os social-democratas, os comunistas e os nazistas. Em 1932, o presidente Hindenburg exonerou Brüning e nomeou Franz von Papen, um ex-diplomata e político de centro, como chanceler. Papen tornou a dissolver o Reichstag parlamento, mas as eleições de julho de 1932 carrearam ao partido nazista 37,3% do voto popular, transformando-o no maior partido político da Alemanha. Os comunistas, que haviam carreado votos dos social-democratas em um clima econômico cada vez mais desesperado, receberam 14,3% dos votos. Como resultado, mais da metade dos deputados do Reichstag, parlamento, eleitos em 1932, já havia se comprometido publicamente a findar a democracia parlamentar. Quando Papen foi incapaz de obter uma maioria parlamentar para governar, seus oponentes entre os assessores do presidente Hindenburg forçaram-no a renunciar. Seu sucessor, o general Kurt von Schleicher, dissolveu o Reichstag parlamento mais uma vez. Nas eleições seguintes, em novembro de 1932, os nazistas perderam terreno, ganhando 33,1% dos votos, contra os 37,3% anteriores. Os comunistas, no entanto, subiram de patamar e ganharam 16,9% dos votos. Como resultado deste aumento percentual de votos, o pequeno círculo em torno do presidente Hindenburg chegou a acreditar, no final de 1932, que o Partido Nazista era a única esperança da Alemanha para evitar o caos político que se seguiria a uma tomada de poder pelos comunistas. Os agentes e propagandistas nazistas, aproveitando-se da situação, trabalharam bastante para reforçar esta percepção. Em 30 de janeiro de 1933, Hindenburg nomeou Hitler como chanceler. Hitler não chegou lá por vitória eleitoral, mas devido a um controverso acordo entre políticos conservadores. Em 2 anos, os nazistas consolidaram uma ditadura radical, subordinada à vontade de Hitler.